Oi, pessoal. Então, para você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Larissa, para você que já me acompanha, seja muito bem-vindo novamente, tá? Então, hoje vamos conversar sobre o que está aqui, ó, no centro do material, processo, saúde e doença. Na última aula nós vimos a reforma sanitária, né, como sendo um acontecimento bastante importante para a saúde pública brasileira. E hoje vamos abordar o processo saúde e doença, tá? Eu trouxe também essa forma, esse esquema, né, só com alguns pontos, uma pergunta que vai aí nortear essa nossa prosa de hoje, tá bom? Então vamos lá, o processo saúde e doença, né, quando nós estudamos essa temática, nós estamos também estudando a epidemiologia. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui, ó, epidemiologia. Se nós formos, né, para a etimologia, temos alguma aula sobre epidemiologia, né? Então, esse termo ele deriva do grego, que quer dizer estudo sobre a população. Então, estudar tudo aquilo que vem a afetar a população. Então, a partir do momento que nós estudamos o processo saúde e doença, nós estamos estudando do que se vale a epidemiologia, que é estudar esses processos. Com isso, nós estamos entrando também na realidade do SUS, que é pontuar essas questões de saúde e adoecimento das coletividades, tá? Eu coloquei aqui também, ó, para estudar saúde e doença, é interessante a gente saber, se perguntar, indagar o que é saúde? O que será saúde? E na maioria das vezes, né, a gente só para pensar, para reparar, né? Só atinamos dar aquele clique, né, para o que é saúde quando a gente passa por um processo de quê? Por um processo de adoecimento. Então a gente só percebe a saúde quando a gente entra aí em algum processo de doença, né? Somos acometidos por alguma doença. E eu acho interessante também trazer aqui para vocês ah, o conceito, né, de um médico filósofo francês, o Canguilhem. Eu até utilizei ele na minha dissertação de mestrado, né, algum conceito que ele trouxe sobre essa questão do que seria saúde. O que é saúde? E ele tem uma obra muito interessante e importante também para a área da saúde, que é o normal e o patológico. E ele discorre sobre essa temática, o que é saúde, o que é normalidade e o que é doença, o que é algo patológico. E ele vem trazer, né, que essa normalidade, essa saúde é a competência de adaptação frente a variações externas e internas do próprio organismo, né? Então, a questão do adoecimento, ela vai muito além da questão fisiopatológica, né? Então, as relações interpessoais, o meio em que estão inseridos esse organismo, esse indivíduo, e a subjetividade do próprio sujeito. É isso que eu acho mais interessante, né? A subjetividade, a singularidade de cada indivíduo. Então, tudo isso faz parte, né, da rede complexa que vai conceber o indivíduo como saudável, né, normal, ou com algum processo de adoecimento patológico, tá? Acho muito interessante trazer essa perspectiva para a gente conversar aqui sobre o que é saúde. Vocês conseguem perceber como é complexo, né, conceituar a saúde? Mas trazendo aqui para um enfoque da nossa aula, né, existem o processo de adoecimento em si, ele está relacionado a algumas coisas, né, ao longo do tempo. O que seriam isso, né? Então, existem alguns paradigmas que vão embasar o processo de adoecimento ao longo da história. Então, é importante sempre estar fazendo também esse contraponto da saúde com os aspectos históricos, né, com a história daquela época, né, a que a população estava vivenciando. Então, fazendo esse resgate, né, trazendo essa perspectiva desses paradigmas, primeiro nós temos o momento, né, vamos resgatar aí o período da antiguidade. Como era, como se dava o processo de adoecimento, o que era adoecer a esta época? Então, o adoecimento na época da antiguidade, a época da antiguidade, era tido como algo sobrenatural ou algo místico. Era como se adoecer viesse de algo de fora, sabe? Uma força exterior, uma força da natureza, né? Que imbricava nesse processo de adoecimento. Então, estava relacionado a isso, né? Algo sobrenatural, algo místico. Depois tivemos também, ainda no período da antiguidade, a teoria moral.
é bem interessante também, né, essa teoria, adoro estudar essa temática. A teoria humoral que estava relacionada ao conhecimento, né, do pai da medicina, que é o Hipócrates. E segundo Hipócrates e essa teoria humoral, nós, né, os organismos, eram formados por quatro humores ou quatro líquidos, seriam eles o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra. E aí a saúde, né, a saúde do indivíduo, ela estava relacionada ao equilíbrio desses humores, né? E aí o processo de adoecimento ele acontecia quando algum desses humores, algum desses líquidos estava em excesso, né, em acúmulo ou em falta. E aí causava um desarranjo, um desequilíbrio. Então, com isso, o organismo entrava num processo de adoecimento. Aparecia aí a doença. Eu acho super interessante e bacana também, eu fico viajando quando eu começo a estudar, né, todo essa temática, porque começou, né, essa teoria moral com o Hipócrates e aí mais à frente um pouco o Galeno, ele se baseou, ele pegou o gancho, né, dessa base do Hipócrates que fala desses humores e aí ele trouxe também o estudo dos temperamentos. Não sei se vocês conhecem, mas que é muito conhecido no ramo da psicologia, né, da saúde mental, relacionado aos temperamentos humanos. Então, o temperamento, né, que temos o temperamento sanguíneo, o fleumático, o melancólico e o colérico, então todos eles estão relacionados a essa base humoral do Hipócrates. Eu acho isso super interessante. E é importante também a gente estar fazendo esse contraponto, né, com essa atualidade, como o conhecimento desse pessoal estava tão à frente, né, à época. Fico incrível, acho incrível. Mas continuando, vamos lá, ó. Idade média, né? Como era que se dava o processo de adoecimento? O que era adoecer? A época da Idade Média. Nessa época aqui, né, o processo de adoecimento estava muito, teve uma influência muito forte do cristianismo, né, da prática religiosa. Então, o processo do adoecer aqui era como se fosse um castigo e a saúde era uma dádiva, tá? No final também aí da Idade Média começou a questão da ideia do contágio, então rumores de que o adoecimento estava relacionado, né, à questão do contágio, da contaminação por alguma coisa que não se sabia ainda o que era, né? E aí mais à frente, a época do Renascimento, essa teoria ela ganhou um fortalecimento, ela foi fortalecida, né? E entrou aí a questão da contaminação homem-homem, né? Por conta de causas externas, né? E também por conta de partículas invisíveis, né? O homem, ele se contaminava com alguma partícula invisível, que ainda não se sabia o que era, como eu falei, e aí, a partir dessa contaminação, ele poderia contaminar outro homem. Então, essa teoria aí ficou bem fortalecida à época do Renascimento. E, posteriormente, tivemos a Era Moderna, com várias teorias. Vamos ver aqui, pontuar cada uma delas. Primeiro, a teoria miasmática, ou também chamada da teoria dos miasmas, né? De acordo com essa teoria, o processo de adoecimento ele se dava por conta da inalação de alguns gases que eram decorrentes de dejetos em decomposição que ficavam na Terra, na atmosfera, e aí eles emergiam, né? As pessoas inalavam esses gases e acontecia aí o processo de adoecimento, né? A inalação desses miasmas, como é chamado também essa teoria. Isso aconteceu no século XIX, final do século XVIII, teve aí a teoria social, também chamada de teoria socioambiental, que começou a relacionar o processo de adoecimento às questões ambientais, sociais a que a população estava inserida, né? E começou a ver também muito a questão da relação do homem com o processo de trabalho e, consequentemente, o processo de adoecimento decorrente desta relação. Começaram aí a esta época as primeiras medidas sanitárias, as primeiras leis trabalhistas também dataram desta época. Depois, posteriormente, teve sim
a teoria unicausal, que é também da era bacteriológica, né? Uma teoria que perdurou aí durante um bom tempo, né? Que estava muito associada à questão de que o organismo, o indivíduo, ele adoecia puramente porque ele contraiu um agente etiológico. Então, ele contraiu um vírus, uma bactéria e por isso ele adoecia. Nessas questões ambientais, sociais, elas não mais estavam tendo tanta relação ou tendo relação com a questão do adoecimento. Era sobretudo a contração, né? O indivíduo contrair um agente etiológico, tá? Deixa eu só beber um pouco de água aqui para nós continuarmos nossa conversa, tá? Então, aí, durante um bom tempo, perdurou a teoria unicausal da era bacteriológica, tiveram fortes nomes que estavam relacionados a esta época. O Robert Koch descobriu o bacilo de Koch, o bacilo aí causador da tuberculose, o Louis Pasteur, o próprio descobrimento do microscópio, da bacteriologia, da microbiologia, tudo isso fortaleceu nessa época da era bacteriológica. E vamos continuar. E depois chegamos à época que estamos agora, né? A época da teoria multicausal ou da multicausalidade. E o que é que essa teoria ela vem dizer? Né? Que como que o homem passa por um processo em que ele estava saudável e adoece. Como se dá esse processo de adoecimento, né? A essa época diante dessa teoria multicausal. Então, essa teoria ela vem nos dizer que o processo de adoecimento ele se dá pela relação do ambiente, do agente e do hospedeiro. Então, essas relações interdependentes é que fazem com que a pessoa inicie, né, um processo de adoecimento. Vocês conseguem perceber aqui que não mais somente o agente etiológico ele é capaz de fazer com que uma pessoa adoeça. Existe o campo do ambiente, né, do agente e do hospedeiro, levando em consideração também as questões genéticas, biológicas, a subjetividade que nós vimos lá do Canguilhem, né, trazendo aí também esse contraponto com o aspecto histórico, né? Então, o processo de adoecimento ele é complexo, né? Ele não está ligado a uma causa só, né? A unicausalidade. Essa teoria multicausal, ela é chamada também da tríade ecológica, né? Justamente por conta desses três fatores, o agente, o hospedeiro e o ambiente. E aí eu trouxe também a logo aqui do canal Sanitarista Concurseiro, que surgiu justamente dessa questão, né? Dessa interação do adoecimento, todo esse processo, né? Que é imbricado aí na saúde das coletividades, das populações, né? Então, para a gente ver, pessoal, como é importante, interessante, como sempre, está fazendo esse contraponto, né? Do que está inserido aí no processo de adoecimento das populações do indivíduo. Então, não só apenas uma causa, é importante a gente olhar os aspectos macro, né, econômicos, políticos, sociais a que uma população está inserida. E eu acho interessante também, isso foi uma das coisas nessa temática. Eu sou apaixonada, eu gosto muito de estudar, né, esse processo de adoecimento, porque algumas populações adoecem mais que outras. Né, e não está somente ligado à questão do agente etiológico, né? E aí, na minha vivência de trabalho, quando eu comecei, eu sou biomédica de formação e eu trabalhei um tempo na assistência com pacientes de tuberculose e hanseníase. E aí eu percebia, né? Analisava o exame daquele paciente, detectava ali o bacilo, né, da tuberculose. E aí eu me perguntava por que algumas pessoas, né, determinada localidade, elas adoecem mais que as outras. E foi daí que eu comecei a ficar próxima, né, da saúde pública, da epidemiologia, do SUS, né? Então essa foi nossa conversa de hoje, pessoal, sobre o processo saúde e doença, tá? Mas não termina aqui. Essa vai ficar sendo a primeira parte, porque essa teoria multicausal, ela está muito ligada à conceituação da história natural da doença, que também leva em consideração esses fatores externos,
Mas isso eu vou explicar melhor no segundo vídeo, tá? Na segunda parte dessa doença, do processo saúde e doença, vamos abordar a história natural das doenças, tá? Então, espero vocês na próxima, tá? Para você que gostou, curta, compartilhe, comente aqui embaixo também. E não esqueçam, eu também estou, né? Criei um canal no Telegram para a gente compartilhar mais assunto, mais conteúdo por lá, tá? Encontro vocês na próxima. Tchau, tchau, pessoal!